Oi, oi, oi! Me chamo Vida, tenho um ateliê de cerâmica e hoje eu vou ensinar para vocês a diferença de tintas cerâmicas. O que é uma tinta cerâmica e como você sabe em que ponto da sua argila você pode usar ela. Vamos lá? Separei umas peças aqui em diferentes pontos que a cerâmica ela é feita, né? Então temos o ponto de modelagem seco, que se chama ponto de osso. Nela a gente pode usar uma tinta que se chama engobe, já mostro. Depois dela a gente queima em baixa temperatura, baixa de certa forma 800 a 1000 graus, e ela vira biscoito. Ela já se torna impermeável à água e você pode fazer outras técnicas de pintura nela. Ponto de biscoito. Depois a gente esmalta com esmaltes vítreos, né? Que é próprio para cerâmica e que vai derreter e fundir na temperatura alta, que é 1200, 1240 graus, dependendo do seu esmalte e da sua técnica. E aí, uma peça esmaltada. Isso é totalmente diferente de cerâmica fria, de biscuit, porque isso vai virar porcelana, vai virar, não porcelana em si, mas vai virar cerâmica realmente vitrificada. Na verdade, não tem como falar em cerâmica sem dizer que não foi queimada. Se não foi queimada, não é cerâmica. Então, aqui outros modelos de esmalte. Então, hoje eu quero dizer a diferença de um engobe para um esmalte. O que muitas pessoas me perguntam, Vida, que tipo de esmalte você usa? Você aplica primeiro uma tinta, depois um esmalte transparente? Como que você faz? Então, eu queria deixar bem claro essa diferença, em que estágio da argila você pode usar certo tipo de tinta, né? Basicamente, existem dois tipos. O esmalte em si, que ele vai derreter, vai virar brilhante, na maioria dos casos, ou mate ou vítreo, o esmalte esse aqui. Ou pode ser um engobe. O engobe, ele nada mais é que argila com corante, ou com pigmento, ou com um óxido, com alguma coisa que dá cor. E aí, a diferença é que o engobe, você tá vendo aqui, que ele vai ficar mais definido, você pode fazer desenhos com traços mais certos. E eu gosto de mesclar as duas técnicas. A diferença é que o engobe, ele não necessariamente vai te dar um brilho, esse brilho aqui. Por ele ser uma argila com corante, ele vai ter uma textura de argila, né? Colorida. Então, você, se quiser um brilho em cima dessa tinta, você vai precisar usar um esmalte transparente por cima. Mas, Vida, em que ponto da argila eu posso pintar esse engobe, né? Se eu quero fazer um desenho. Você pode tanto pintar na argila seca, ou em ponto de couro, que é aqui, ó. Que é essa mesma argila um pouco mais molhada, né? Aqui. Então, você pode pintar tanto nesse ponto, quanto no ponto de osso. Esse aqui é ponto de couro e esse aqui é ponto de osso. Esse aqui é um ponto mais úmido da sua argila modelada. Esse aqui é totalmente seco, mas não queimado. Então, o seu engobe, a sua argila colorida, você vai poder pintar nesses pontos com precaução. Você não pode botar muita cor nessa peça, porque a argila vai absorver a água e vai poder talvez trincar. Então, vai com cuidado para na hora de pintar aqui. E você leva para queimar. Quando queimou, vai sair assim. Nesse caso, nessa argila, que é uma argila branca. Quando sair assim, você vai poder pintar ou não com esmalte transparente em cima. Se você quer um efeito brilhante, você talvez vai querer pintar com esmalte transparente brilhante aqui, em cima das áreas que você pintou com engobe. Se você não quer, você quer um efeito mate, aqui no fundo eu não costumo colocar transparente. Eu costumo só deixar no próprio engobe, que é a argila mais corante, que eu posso falar em outro vídeo, e aí ele vai ficar com esse efeito. Tá vendo? Ele é tipo um mate que não brilha muito. E aí, a diferença é que nas abelhinhas e nos bichinhos que eu faço, eu gosto de colocar o transparente por cima. Então, resumindo, essa diferença do engobe para esmalte. Mas, Vida, em que ponto
eu prefiro, posso dar preferência para passar esse engobe, então, já que eu posso passar tanto antes da primeira queima, que é a queima biscoito, ou passar depois da queima biscoito, né? Tanto no ponto de couro quanto no biscoito. O que eu prefiro é pintar sempre antes da queima. Aqui. Por quê? Porque eu sinto que depois da queima, o engobe já aderiu bem à peça e eu posso passar o transparente em cima sem borrar. Se você pintar em ponto biscoito e você quiser passar um esmalte por cima, você tem que ter muito jeito, muito cuidado para o engobe não borrar com o esmalte, porque o engobe vai estar úmido. E outra coisa, você tem que ter muito domínio do seu engobe. Tem gente que não faz com a própria argila da peça e isso pode craquelar, pode sair da sua peça, porque o índice de retração de cada argila é diferente. Então, se você faz um engobe com uma argila diferente da sua peça, pode descascar, porque essa argila já foi queimada, ela já sofreu uma retração, entendeu? Então, outra coisa importante, usa a mesma argila se você puder para fazer o seu engobe. Tá. Então, eu gosto de passar nela antes da queima de biscoito, porque assim ela vai estar firme. Se eu molhar, se eu lavar, ela não vai sair daqui. E eu vou poder passar o transparente em cima. E aí, depois que eu passei o esmalte transparente, nessas áreas que tem um engobe, aqui eu não passei na listrinha, tá vendo? Aí, depois que eu passei, eu fui e esmaltei com o jeito que eu sempre gosto de esmaltar. Nesse caso, eu mesclei 2 esmaltes, um esmalte de cobre com um esmalte de ferro, para dar esse efeito. Mas, se você tem um só esmalte, você pode esmaltar desse jeito. Aqui, ó, é um exemplo bem bacana. Essa peça, eu usei um esmalte por cima. Nas joaninhas, eu pintei com engobe, mas eu pintei com engobe no ponto de couro dela, antes de queimar. Depois da queima, eu passei o transparente e só esmaltei a parte de cima. Uma dúvida muito frequente. Eu posso fazer meus próprios esmaltes? Pode, e é muito legal, muito interessante o processo de fazer esmalte. Mas, se você tá começando e não tem domínio nem de como esmaltar, sinceramente, eu não recomendo você correr para essa parte da esmaltação, de fórmulas, e de você saber uma fórmula. O que eu recomendo, o que eu fiz, mas claro, tem cada caminho, é um caminho específico, é um caminho diferente, é você comprar esmaltes prontos. Esmalte, não tô falando de engobe. Engobe você pode fazer super fácil, posso fazer até um vídeo sobre isso e depois abordar esse assunto para vocês fazerem. Mas os esmaltes, vai, compra, saiba diluir o esmalte, porque na maioria das vezes ele vem em pó. Você pode comprar ele líquido, só que assim, o preço é muito mais caro, então dê preferência para economizar nessa primeira parte do processo que você tá fazendo. Vai, compra em pó, saiba diluir, saiba pintar. Eu vou mostrar para vocês agora como que é o esmalte e o engobe, a textura dele. Então, isso é muito importante. Depois que você pegou o jeito de como aplicar, de como usar, aí você gostou dessa questão de misturar esmaltes. Por exemplo, você compra 2 esmaltes prontos da mesma pessoa, você pode misturar eles e vai dar uma cor totalmente nova, porque esmalte é feito de elementos químicos que vão interagir entre si. Então, tem uma imprevisibilidade que mesmo os esmaltes prontos, os esmaltes internacionais ou nacionais, eles vão te proporcionar essa fluidez, essa liberdade. Então, não é totalmente preso. Não é que você vai comprar um esmalte pronto que você não vai poder ter a sua própria linguagem na cerâmica. Entendeu? Então, é isso, eu recomendo, eu vou deixar aqui escrito nos comentários, porque eu vou postar tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, onde você pode adquirir esses esmaltes, e também, caso você queira aprender, hoje em dia, eu faço meus próprios esmaltes, né? Eu já fiz curso, eu vou até separar essa placa aqui pra vocês verem. Hoje em dia eu faço meus próprios esmaltes, eu tenho uma paleta de cores. Então, você pode decidir que cor que você quer, como você quer mesclar elas. Mas como eu falei, para iniciar,
é muito teste, é muito esforço que você vai despender, você vai colocar nesse processo. Então, talvez você vá se desestimular, digamos assim, porque não vai sair tudo perfeito, não vai sair bonitinho como você espera de primeira, isso é normal. Então, vai comprar, sei lá, 500 gramas para começar e testa e vai treinando. Ah, e outra coisa importante, que eu ainda não mencionei. O esmalte você só vai poder aplicar na peça biscoito. Por quê? Você precisa de muita camada de esmalte para poder queimar. Você precisa de uma camada relativamente grossa. Se você aplicar na peça recém-modelada, ela vai desmanchar, vai dar muitos problemas. Por isso que a gente tem duas queimas. A gente tem a queima biscoito e a queima de esmalte. Só um breve intro com relação aos esmaltes, né? Vou mostrar pra vocês agora como que eles são na prática. Deixa eu até pegar um pincel. Aqui. Pra poder mexer o esmalte. Vamos lá? Olha, eu peguei meu potinho de esmalte aqui. Não mexi ele de propósito, porque eu quero que vocês vejam como é a textura dele, assim parado. Já faz semanas no meu armário. E eu tenho que mexer, porque o conteúdo tá lá embaixo. Tá vendo que ele é uma água? E ele não necessariamente vai mostrar a cor do meu esmalte. Esse esmalte aqui é um verde bem escuro. E agora ele tá azul claro, né? Não tem nada a ver. Depois da queima, ele vai ficar muito diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Peguei uma peça biscoitada, peguei esse esmalte, mexi muito bem, vou depositar. Tá vendo como a argila vai chupar o esmalte? Isso aqui vai queimar e vai ficar uma peça brilhante, certo? Agora, a diferença do esmalte para o engobe, os engobes nada mais são que argila e corante, certo? Aqui eu coloco meus engobes coloridos, que eu uso no dia a dia. Deixa eu pegar um pincel. Aqui. Então, vocês estão vendo que tem engobes mais secos e um pouco mais úmido. Não muda muito na hora do uso, é só você botar um pouco mais de água, como uma paleta de aquarela, né? Mas o importante é você saber como você gosta de usar ele, mais diluído ou mais seco, né? Deixa eu pegar uma caneca aqui e mostrar pra vocês como eu gosto de pintar. Eu gosto do ponto mais úmido, que ele não faz muita meleca e ele pinta bem mais homogêneo. Aqui é uma peça em ponto de osso e eu vou aplicando o meu engobe. Depois da queima, vai ficar colorido e é tudo aquilo que eu já ensinei pra vocês. Tcharam! Pintei, esperei secar, vai ficar assim. Depois eu queimei, vai ficar assim. Depois eu esmaltei e vai ficar assim. Esmaltei e queimei de novo, né? Vai ficar assim. O legal do engobe, olha aqui, essa peça mostra bem. Ele dá essa definição de linhas. Por exemplo, aqui, nesse cogumelo, eu pintei o engobe vermelho e depois da queima eu pintei o transparente. Então, eu gosto muito desse efeito. Aqui. Vou deixar o link também para um curso de esmaltes e engobes, que você pode produzir o seu próprio engobe para deixar ele mais brilhante, se você não quer usar o esmalte transparente por cima. Se você quiser, nesse curso também você pode produzir seu próprio esmalte transparente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação de diferença de engobe para esmalte. Se vocês tiveram qualquer dúvida ainda ou, sei lá, qualquer coisa, fala, ai, Vida, eu não gostei do teu vídeo, vida do céu, melhora. Fala aqui como que eu posso melhorar, que vamos tentar nos ajudar e continuar nesse caminho louco da cerâmica. Obrigado, gente, pelo carinho e até a próxima.